Bem-vindos a mais um vídeo para a disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O tema deste vídeo é CPU Multicores. O objetivo deste vídeo é apresentar o conceito de CPU multicore e seu funcionamento, em conjunto com as vantagens e desvantagens desse tipo de CPU. Este vídeo irá tratar de conteúdos abordados em vídeos anteriores. Caso você não tenha conhecimento prévio dos conteúdos mostrados na tela, existem vídeos postados anteriormente que abordam cada conteúdo de forma mais aprofundada. Para melhor entendimento do que será abordado neste vídeo, assista os vídeos anteriores antes de continuar. A história da computação paralela pode ser contada a partir de meados da década de 1960, com o surgimento do computador de Solomon. Porém, a dificuldade em programá-lo restringiu inicialmente seu uso a cientistas e engenheiros que entendiam o domínio de suas aplicações e tinham recursos e conhecimentos para tal. Nas décadas subsequentes, este mesmo motivo fez com que iniciativas de muitas companhias na criação de máquinas paralelas fossem frustradas. Uma das execuções foi a máquina vetorial Cray. Porém, essas máquinas também possuíam um processador escalar muito rápido que podia ser programado de maneira convencional. Além disso, o paradigma de programação vetorial não era tão intimidador quanto a programação paralela de propósito geral. O paradigma de evolução até então baseava-se principalmente no aumento da frequência de operação dos processadores de núcleo único. No entanto, o aumento do consumo de energia resultante desta abordagem é proporcionalmente maior do que o ganho de desempenho. Em função disso, o superaquecimento desses processadores tornou-se uma das principais limitações. O ritmo de evolução das máquinas paralelas mudou drasticamente com a adoção por parte das grandes companhias ao modelo da computação de múltiplos núcleos. Até mesmo em contextos mais restritos, os processadores multicores estão sendo exigidos. Isso faz com que eles sejam objeto de grande interesse comercial e científico. Previsões indicam que no ano de 2022 serão necessários processadores com desempenho 300 vezes maior que os atuais. Na abordagem multicore, o aumento de desempenho está relacionado com o aumento do número de núcleos de processamento, e não com a frequência de operação dos núcleos. Esta foi a forma encontrada pelos arquitetos para manter a taxa de aumento de desempenho estabelecida pela Lei de Moore e observada pelos consumidores. Embora isso seja uma grande vantagem, essa solução traz consigo as complicações inerentes à programação paralela. Em grande parte, essas complicações são resultantes do gerenciamento hierárquico das memórias, nas quais os dados armazenados precisam ser compartilhados por diferentes processadores. Um processador com múltiplos núcleos é um componente com duas ou mais unidades de processamento que constituem os cores. Normalmente, esses cores, ou núcleos em português, estão integrados em uma única pastilha, ou ainda podemos encontrar várias pastilhas em um único chip. Hoje, é comum encontrarmos processadores com dois núcleos chamados dual-core, como o Intel i3, de 4 núcleos ou quad-core, como os processadores da Intel i5 e i7. Anteriormente no vídeo, vimos algumas das razões
que fizeram com que o sistema multicore de processamento sucedesse aos single-core. Agora, veremos algumas desvantagens que estão presentes nas CPUs multicore. Existe a questão da compatibilidade, pois são necessárias alterações nos softwares que serão processados para maximizar o uso dos recursos disponíveis na CPU. O aquecimento, pois o gerenciamento térmico é um problema pela alta densidade de componentes eletrônicos. E o custo, que em termos de componentes, os processadores multicore são mais caros que um single-core. Porém, um multicore tende a custar menos que o conjunto de dois single-cores. Na figura 1, vemos um processador com um núcleo em um chip executando dois threads. A figura 2 é um exemplo de processador multicore, onde dois núcleos em um chip repartem múltiplos threads. Os dois ou mais núcleos são responsáveis por dividir as tarefas entre si, ou seja, permitem trabalhar em um ambiente multitarefa, reduzindo o tempo de espera para acessar a memória. O desenvolvimento de processadores multicore tem como motivação duas realidades: o grande consumo de potência e as limitações de manter a evolução de desempenho como prevê a lei de Moore. O objetivo de um sistema multicore é permitir maior utilização de paralelismo ao nível de threads, especialmente para aplicações que façam pouco uso do paralelismo a nível de instrução, para fazer um bom uso de processadores superescalares. Os projetos de software estão cada vez mais utilizando múltiplos processos e threads, como aplicação de multimídia e amplo uso de ferramentas de visualização. A figura 3 faz uma representação mais detalhada de uma CPU dual-core e o fluxo de dados. A Bus Interface é a interface de barramentos responsável pelas conexões da CPU. Note também que é utilizada a memória cache, que é tema para um vídeo futuro. Para facilitar o entendimento, a memória cache serve principalmente para evitar atrasos, armazenando dados do dispositivo de armazenamento principal em meios de acesso mais rápido. O sistema operacional trata esses núcleos como se cada um fosse um processador diferente, com seus próprios recursos de execução. Na maioria dos casos, cada unidade possui seu próprio cache e pode processar várias instruções simultaneamente.